Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Fala os nossos corações, revela os teus mistérios, que teu Espírito Santo esteja sobre minha vida para pregar a tua palavra. É o clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema hoje é discipulado com fogo, a busca intencional pelo pleno avivamento. O texto que eu leio hoje vai falar um pouco sobre João Batista, o precursor do Messias. Quando chego com ele e pergunto se ele é o Messias, ele diz que não, ele não é. Ele vai dizer que ele batiza com água, mas vai vir um no qual ele não é digno nem mesmo de ser seu escravo, ele não é digno de carregar as suas sandálias, mas esse que vem, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E amados, há um contraponto, porque o batismo de João Batista é um batismo natural, é um batismo onde se utiliza água, aonde eu e você, no sentido de ser um ministro devidamente ordenado, você pode batizar nas águas, em nome da Trindade, é feito esse batismo. Inclusive no início desse mês, nós batizamos na nossa igreja 49 novos convertidos, e nós batizamos naquela tarde, foi um grande mover de Deus, uma alegria à noite, podemos ceiar com esses novos membros, mas o batismo com o Espírito Santo e com fogo, somente Jesus pode fazer, só Ele pode fazer. O que nós podemos fazer é conduzir os nossos novos convertidos, é conduzir as pessoas para que de forma intencional, elas busquem o batismo com o Espírito Santo, porque como dizia meu pai, ser crente é bom, mas batizado com o Espírito Santo, amados, aí é outra história, é diferente realmente, amados, há uma graça de Deus. E queridos, deixa eu dizer a vocês, antes de adentrarmos realmente na ideia de princípios, o trio de crescimento que conduz o novo convertido até o batismo com o Espírito Santo, hoje eu gostaria de apresentar a vocês um pano de fundo do que foi o avivamento pelo qual passou a igreja no qual eu fui pastor. Meu pai foi pastor nessa igreja, ele pastoreou por 11 anos essa igreja, depois eu assumi a igreja, contando o nosso tempo, foi quase 15 anos que nós passamos pastoreando aquela igreja, e ele assumiu, ele era membro da diretoria da convenção, ele foi naquela igreja para resolver um problema com relação ao pastor, e a diretoria achou por bem deixar ele, e ele assumiu aquela igreja, resolveu as situações, pacificou, e eu me lembro que em 2005 eu fui morar com ele, eu era bancário, passei num concurso público e fui morar com ele, né? Eu morava em Belém na época, trabalhava numa ONG, mas, amados, assim, foi uma direção divina para mim ir para aquela cidade, e chegando lá, eu me lembro que nós fizemos um grande evento com os jovens, naquela igreja, eu fui jovem, naquela igreja, eu fui diácono, fui presbítero, fui evangelista, fui pastor auxiliar, fui pastor vice-presidente, depois assumi a igreja enquanto pastor-presidente naquela igreja. E amados, eu me lembro que em 2005 nós fizemos um grande evento chamado Nos Braços do Pai. Nós evangelizamos toda a vila, era uma vila pequena, na época deveria ter seus 15 mil habitantes, 14 mil habitantes, era uma vila pequena, e nós realmente evangelizamos rua por rua, montamos uma grande estrutura de telão, iluminação, som, e veio uma pregadora vindo de Belo Horizonte, ela pregou naquela noite um tema assim um pouco sui generis, né? Ela pregou sobre pureza sexual, e isso numa festa de jovens, mas amados, foi um grande mover de Deus, 28 pessoas entregaram a vida a Cristo naquela noite. Em 2006 nós fomos assistir o vídeo daquela festa, e passou a câmera filmando cada uma das pessoas que estavam na frente, pessoas em lágrimas, pessoas que queriam uma mudança de vida,
pessoas que queriam realmente seguir a Jesus. Elas perceberam que, de alguma forma, ali estava a resposta para as suas vidas, e elas entregaram a vida a Cristo realmente. E nós olhamos as 28 pessoas, ao vermos, nós fomos procurar essas 28 pessoas na igreja, achamos apenas o Fabrício, apenas uma pessoa. Aquilo chocou a gente, mexeu com a gente, aquilo levou a gente assim para um estado de humilhação realmente diante de Deus. Aquilo provou que a gente era ineficiente, o que a gente estava fazendo não estava produzindo frutos, e aquilo mexeu com a gente. Na reunião, meu pai estava lá, ele olhou, ouviu um discurso de um discurso de outro, e aí ele disse assim: não, olha, é o seguinte, nós vamos orar, e Deus vai resolver esse problema. Aí a gente olha para ele, a oração, nós vamos orar, e Deus vai resolver isso, nós vamos clamar por um avivamento. E aí ele cita assim: olha, eu me lembro que eu li um livro do Charles Finney, Uma Vida Cheia do Espírito Santo, e vai dizer o seguinte, que ele vai começar a pregar, e as pessoas vão entregar a vida a Cristo, e a graça, a unção que era sobre ele, era tamanha, que as pessoas se firmavam. Sabe o que é que falta realmente, para que haja uma conexão desses novos convertidos, para que haja uma solidificação desses novos convertidos, é um avivamento. E aí ele começou a pregar sobre isso na igreja, e marcou uma oração às 5 da manhã, conclamou toda a igreja: vamos orar, 5 da manhã, era para vir, orava de 5 às 6, quando estava dando 6 horas, ficávamos de pé, fazíamos uma oração, e íamos embora para casa, 5 da manhã, e em 2006, nós fizemos um levantamento, ganhamos 154 almas, das 154, ficou 6. Vamos marcar uma oração meio-dia, e aí era um diácono que dirigia essa oração, e a oração do meio-dia começava às 11h30, orava até meio-dia, às 12 horas cantavam uns hinos, davam uma palavra, e chamava o povo à frente, orava novamente e encerrava. Tinha uma oração às 5 da manhã, e uma oração do meio-dia, o nome era esse, oração do meio-dia. Depois disso, surgiu uma nova oração, que ele chamava de Vale do Jabó, que ele não gostava muito do nome de monte, era um pouco da antiga, negócio de monte, a gente ora lá embaixo, a gente ora no vale, e aí dizia que a oração era no vale, e a gente ia, às quartas-feiras, os homens iam, das 10 à meia-noite, e as mulheres iam na quinta-feira, minha mãe ia, meu pai, o pastor presidente, ia às 5 da manhã, ele ia na oração do meio-dia, e na oração das 10 à meia-noite ele ia. E, amados, começou ali a se criar uma cultura de oração naquela igreja, começou a se criar, e aí eu me lembro que uma manhã, eu cheguei com ele, eu era bancário, e ele diz assim: Joás, Deus falou comigo nessa madrugada. Aí eu disse: foi? E o que Deus lhe disse? Ele me disse que o avivamento virá pelas casas. E aí eu guardei aquela palavra, o avivamento virá pelas casas, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E aí eu pergunto: e o que quer dizer isso, pai? Eu não sei, Deus há de nos revelar, vamos continuar orando. Eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre avivamento nas casas, estava em site de busca, via algo sobre a China, a igreja chinesa é maior que a nossa igreja, né? Uma igreja super poderosa, e acontece nas casas. Eu estava lendo um relato de um missionário americano, que ele foi fazer um culto numa caverna. Ali naquela caverna tinha para mais de 1.200 crentes, era úmido, quente, estavam lá dentro, e ele perguntou: quanto tempo é para me pregar? 40 minutos, 1 hora? Aí ele pergunta, o intérprete vai e responde: não, eles estão pedindo, se possível, para o senhor pregar era 8 da manhã, até às 6 horas da tarde, e se for possível, amanhã o senhor volta de novo e prega de novo o dia todo para eles, que estão aqui para lhe ouvir. Era um avivamento, um avivamento. Eu vi avivamento da própria Assembleia de Deus, nascemos nas casas. Quando os missionários foram expulsos da igreja batista, eles foram se congregar na casa de uma irmã, na casa do irmão Henrique Albuquerque, da irmã Celina Albuquerque, que foi a primeira mulher a receber o batismo do Espírito Santo, e ali começou realmente numa casa. Nós só fomos ter um templo, o primeiro templo, em 1914, por 3 anos nós nos congregávamos apenas nas casas,
nas casas. Depois que a casa da irmã Celina Albuquerque ficou assim, muito pequena, eles iam para a casa do irmão José Batista. Esse irmão José Batista ficava na São Jerônimo, essa casa, na época era um bairro um pouco mais distante, hoje é centro, em Belém, é uma área muito nobre, mas naquela época era no subúrbio, e foi lá que a irmã Maria de Nazaré, a segunda mulher a receber o batismo do Espírito Santo, ela teve essa experiência na casa desse irmão. Há um relato de uma irmã, que também é uma das pioneiras, existe ainda alguns registros, no sentido oral, algumas gravações, que ela relata que naquela época, as programações dos cultos eram o seguinte: domingo, o culto era no templo, de lá, na segunda-feira, novamente, mas quarta-feira os cultos eram nas casas, e na sexta-feira havia o culto novamente na casa da irmã Celina Albuquerque. E amados, nesse sentido, nós procuramos saber o que queria dizer esse avivamento vindo das casas. Às vezes se perguntava, será que é para fazer oração nas casas? E aí, de alguma forma, se não houvesse assim, alguém com uma estatura espiritual, uma experiência, a gente não incentivava esse tipo de reunião nas casas. Normalmente a gente barrava, não, é para ir para a igreja orar, a gente tinha aquele cuidado. Então a gente percebeu que talvez não era essas orações nas casas, não era esse caminho, que era algo que era muito forte no início da Assembleia de Deus. Eu conheci o pastor Firmino, quer dizer, ainda está vivo, ainda está com 96 anos de idade, e acredito que vai para o centenário também já, o pastor Firmino. E quando eu morei em Marabá, que eu era gerente na época, eu conheci o pastor Jonatas Câmara. Esse Jonatas, Jonatas Cavalcante, perdão, ele já partiu para o Senhor. Esse pastor foi pastor em Marabá por muitos anos e foi amigo do pastor Firmino. Ele me contou uma experiência que eles iam orar na casa do pastor Firmino. A irmã Judite, pastor Firmino, a irmã Judite era a esposa do pastor Firmino na época, eles iam orar, e quando eles estavam orando ali, veio uma canção. Essa canção veio, e alguém cantou essa canção, tinha mais 2 pessoas, cantou essa canção, e eles começaram a cantar, e aquele hino encheu a casa realmente, foi muito forte, e eles cantaram várias vezes, era uma estrofe e um corinho, eles cantaram, e aí terminou, eles foram embora, e aí no outro dia, vamos cantar de novo aquele hino, e eles não se lembravam mais do hino, eram apenas uns pedacinhos, algumas coisas, eles não se lembraram, aí disseram assim, aí o pastor Jonatas disse, Firmino, vamos orar para Jesus nos revelar de novo o hino, vamos, aí eles começaram a orar, de repente, Deus usou o pastor Firmino em um cântico espiritual, a música era do hino, mas ele estava falando em outra língua. Nesse momento, Deus dá a revelação, ou o dom de interpretação de língua para a irmã Judite, e a irmã Judite começa a cantar em português, aquilo que estava sendo cantado na língua dos anjos, sabe? Aí eles começam a escrever, amados, era assim, nossa igreja era assim. E aí, amados, vinha aquela pergunta, qual é esse avivamento que vai vir das casas? E a gente começou a fazer essa pergunta, vimos algumas experiências que estavam acontecendo em Belém, mas era algo assim um pouco desconexo, eles também estavam aprendendo, não dava para implantar realmente, não dava para fazer. E aí foi o período que a gente teve uma experiência. Em 2007, na Assembleia de Deus estava nascendo em Bragança, uma cidade nossa, no Pará, o pastor Ari pastoreava na época, estava começando um trabalho baseado um pouco na experiência de John Wesley, no sentido de classe de discípulos, ele chamava escola de discípulos, e era uma reunião nas casas que acontecia, e havia princípios como multiplicação, crescimento, e eles trouxeram essa experiência para a gente. Quando eles trouxeram, a gente entendeu, é isso aí que Deus quer para essa igreja. Nós começamos com um grupo, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 20, 100, 200, 300, 422 grupos. Era uma cidade de 18 mil habitantes, e por volta de 5 mil eram da nossa igreja. Mas eu vou deixar aqui a estratégia parada, e aí os irmãos depois procuram o livro, tem um livro aí, vocês podem saber mais da estratégia. Vamos voltar aqui para a cultura de oração. Porque quando tu ora, Deus te mostra princípios. Quando tu ora, Deus começa a te dar uma direção. São princípios. Através desses princípios vai nascer estratégias. Nós estamos aqui nesse congresso porque Deus nos deu um princípio. Pastor Rick Warren diz assim, olha, ele fala, uma grande igreja, ela nasce
quando ela cumpre a grande comissão e o grande mandamento. Qual é a grande comissão? Ide, fazei discípulos. Qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo. É o grande mandamento. Se nós não cumprimos a grande comissão e o grande mandamento, nunca seremos grandes. E amados, digo a vocês, nós estamos cometendo um erro. Por quê? Porque a gente ia, evangelizava assim, a gente se empenhava nisso, mas a gente não conseguia discipular aquele povo. A gente não conseguia de alguma forma fazer deles discípulos de Jesus, parecidos com Jesus. A gente não conseguia. A gente queria que fosse espontâneo, mas amados, Deus tem interesse em fazer, e Ele tem interesse que nós venhamos também a fazer, tem que ser intencional. E amados, nós começamos a orar 5 da manhã, 11h30 e à noite, 3 horários de oração. Uma cultura de oração começou a ser estabelecida na igreja. E essa cultura de oração levou a que surgissem grupos espontâneos de oração. Alguns grupos começaram a orar na casa da irmã Bolinha. Era esse nome mesmo. Uma irmã muito bonitinha, irmã Bolinha. E aí o pessoal ia orar na chácara dela, ficava uns 8 quilômetros da cidade. Atavam as redes, tudo, amanheciam orando. E começou assim de forma espontânea a igreja a orar. Havia um prazer, uma paixão pela oração, até que aí foi apresentada uma proposta para o ministério para comprar uma chácara. Aí meu pai falou para o ministério: nós vamos comprar essa chácara, mas ela vai ser para oração. Foram 5 hectares, ficava a 2, 3 quilômetros da vila, e era um lugar bonito, descia, tinha realmente um açaizal e gramado, tinha um quiosque à beira do igarapé, tinha ali um outro galpão, foi construído outro galpão em cima, com estrutura de banheiro, cozinha para retiro, essas coisas, e aí foi montada uma estrutura, e nós passamos a orar naquele lugar, passamos a orar. As reuniões da noite, de quarta-feira, de quinta-feira, os irmãos iam. Na quinta-feira normalmente não aparecia nenhum homem, era só as mulheres que oravam, mas na sexta nós já estávamos lá orando de novo, no sábado estávamos orando, no domingo não era permitido orar, a chácara fechava, o caseiro fechava, ninguém ia lá tomar banho, nada, não era fechado no domingo. Aí na segunda estávamos lá orando depois do culto, terça estávamos lá orando novamente, quarta, lá vem a oração. Aí começou a se criar um ambiente, realmente uma cultura de oração. Chegava alguém lá e dizia assim: pastor, eu estou passando uma dificuldade, meu casamento está muito difícil. Olha, vamos orar, vamos lá para a chácara, eu vou orar por ti, eu vou orar contigo, eu vou comprar essa briga contigo, nós vamos orar juntos, vamos lá, Deus vai fazer um milagre. Porque, amados, há um poder na oração, há uma eficácia na oração. Se nós perdermos isso, queridos, se nós perdermos essa ideia, nós deixamos de orar. E, amados, começou a acontecer um avivamento naquela igreja. Começou a acontecer, vários líderes começaram a se levantar. Pastores começaram a ser usados com dons espirituais, dom de cura, sabe, palavra do conhecimento, profecia. Começaram a surgir, uma geração começou a nascer pentecostal, espiritual, sobrenatural. Uma nação realmente começou a surgir naquela igreja. E assim, como forma, eu não sei se tem um vídeo pronto, está pronto o vídeo? Se tiver, nós vamos assistir. Eu queria passar um vídeo para os irmãos entenderem. Esse vídeo, ele é de 2015, é uma retrospectiva de 2015. Cada ano, nós fazíamos uma retrospectiva do que acontecia na igreja, a cada ano. E aí, em 2015, nós fizemos, se dizia quantos grupos haviam multiplicados, se dizia quantas almas haviam sido batizadas. Normalmente nós fazíamos isso, e eu queria que você entendesse mais ou menos desse avivamento que aconteceu. Não sei se está disponível, se não tiver, eu vou continuar a mensagem aqui, depois a gente verifica essa questão do vídeo. Deixa eu dizer a vocês, queridos, esse avivamento, ele vai começar a acontecer
no sentido de que nós éramos uma igreja pequena. Quando meu pai chegou, eram 3 congregações na zona urbana, e uma estava em construção, e na época deveria ter seus 14 mil habitantes, 15 mil, e era uma igreja pequena, havia 3 congregações na zona rural, e era apenas isso o campo, mas começou a crescer. E o que levou a esse crescimento? Deus deu uma estratégia? Deus nos ensinou, o princípio ensinou, mas essa cultura de oração, ela favoreceu a gente não agir mais na nossa própria força, a gente não agir mais no nosso próprio entendimento. A gente foi buscar em Deus por entender que de alguma forma, amados, nós sozinhos poderíamos até favorecer uma organização, poderíamos até mesmo, sabe, amados, crescer numericamente, mas sozinhos não tem como haver uma transformação de um coração, não tem como haver assim uma mudança de vida, não tem como haver, amados, um milagre, uma cura. Sozinhos não dá. Aí nós só conseguimos realmente através da oração. Orar realmente tem um efeito, orar tem um poder. Queridos, quando eu vejo a Bíblia, e aí a gente vê Moisés orando, e aquele antropomorfismo, né, assim dolorido, para alguns teólogos entender, aonde ele chega, e Deus dá uma proposta para ele, que talvez eu e você cederia essa proposta. Ele chega: Moisés, nós vamos começar uma nova igreja, só eu e você, tá bom? Deixa esse pessoal para ir, e só eu e você vamos começar uma nova igreja. Já pensou uma proposta dessa da parte de Deus? Mas aí ele para e diz: não, Deus, peraí, não, o que é que vai pensar os povos vizinhos? O que é que vai pensar? Sabe que tu não tiveste poder de colocar eles na terra que tu prometeu aos teus servos, e os teus servos, a promessa que tu fizeste a ele vai interceder, e parece que aquele decreto é deixado de lado, e Deus poupa aquele povo. O que foi que fez isso? É o poder da oração, essa ideia da resignação, de aceitar tudo, como se fosse a mera vontade de Deus, no sentido de se conformar com determinadas situações. Isso tem mais a ver com o estoicismo do que com o cristianismo. A figura de uma divindade inflexível, dura, isso tem mais a ver com Alá do que o próprio Abba Pai. Não é assim. Amados, quando eu vejo essa visão de resignação, talvez parece mais com Epícteto do que com Cristo. Essa filosofia não é nossa. Eu creio no seguinte, numa Bíblia que diz assim: havia uma previsão para chover amanhã, havia uma previsão de chuva, todo mundo dizia que vai chover, mas aí aparece um homem e ora: amanhã não vai chover, e não chove por 3 anos e meio. Esse é o poder da oração. Há um poder, amados. Nós queremos o avivamento, mas não orarmos. Nós queremos o avivamento, mas não haver quebrantamento, não haver lágrima, não haver angústia, não haver, amados, uma busca intensa por Deus. Tem algo errado. Nós precisamos orar. Deixa eu dizer a vocês, tem um livro de Christian Schauss, Desenvolvimento Natural da Igreja. Tem uma frase que me chama a atenção, porque uma das marcas, ele fala das 8 marcas de igrejas saudáveis, uma das marcas é o seguinte, é que ele diz que a igreja, ela precisa ter uma espiritualidade contagiante. De que forma tu apresenta a oração na tua igreja? De que forma tu apresenta a oração na tua casa? Tu coloca o teu filho de castigo de joelho, para de alguma forma ser similar à oração? Será que tu faz essa loucura? De que forma tu apresenta a oração no teu lar? Será que é um momento de confraternização, de alegria, sentar em volta da mesa, todo mundo reunido, uma comida quente aqui, e dar as mãos e orar? Nós vamos orar. Deus nos deu o que comer, Deus nos tem nos sustentado, sabe? É essa alegria de saber que tu fala e Deus te ouve. Se eu pudesse ter o discernimento, da cosmovisão da oração da tua igreja, o que é que a tua igreja entende por oração? Daria para me saber o futuro espiritual dessa igreja.
de que tu passa oração. É algo, um sacrifício imenso. A oração é algo tão doloroso. A oração é algo assim, que só serve de joelho. Eu me lembro que os porteiros, quando eu era criança, eu colocava a sandália debaixo do joelho, ele vinha e mandava tirar. Não, tem que estar com o joelho no chão mesmo. Aí o porteiro mandava a gente tirar a sandália. Será que é essa a compreensão? Mas outro enxerga a oração como algo prazeroso. É dobrar o joelho. Sabe, amados, eu estava orando, eu cheguei aqui, na quarta, já tarde, 11h30, meia-noite, e pela manhã eu acordo, era um frio, e eu abri a torneira, lavar o rosto, escovar o dente, água gelada, e aí, rápido aqui, terminei, tudo, enxuga a mão, e vou para debaixo da coberta, aí fico ali, aí eu comecei a orar, dobrei o joelho em cima da cama, e comecei a orar, e aí eu disse assim, Espírito Santo, tinha 3 camas, senta aí nessa cama do lado, e eu comecei a orar assim, e aqui, aquele frio, e eu coloquei a mão para o lado de fora da coberta, Espírito Santo, aquece a minha mão, e eu comecei a orar, aquece a minha mão, tu está aqui, segura a minha mão e aquece a minha mão, amados, eu não senti ninguém pegando em mim, eu não senti nada assim, mas a minha mão começou a aquecer, aí lágrimas começaram a descer nos meus olhos, tu está aqui, e aí eu comecei a orar, quando eu vi, já o telefone estava tocando, alguém queria me levar para o almoço, não era agora, para atrasar hoje o almoço, eu queria estar mais aqui, eu queria estar mais tempo com ele, eu queria estar com ele, há um prazer, amados, há algo prazeroso na oração, querido, o nome do vídeo é Retrospectiva 2015, amém, tranquilo, graças a Deus, olha só, deixa eu dizer aos irmãos, aquele avivamento naquele lugar, naquela igreja, ele vai começar a mudar aquele lugar, ele vai começar a transformar aquele lugar. Quando Salomão ora na inauguração do templo e Deus fala com ele, ele vai orar e Deus vai falar com ele. Salomão é o seguinte: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, porque quem não ora é exaltado, quem não ora é orgulhoso, é soberbo, só ora quem é humilde, só ora quem sabe que precisa de Deus. E aí ele vai dizer assim: se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, sará a terra, aquele avivamento começou a sarar a nossa terra, começou a sarar aquele lugar era violento, havia muita morte, realmente no sentido de pistolagem, morte por aluguel, aquela ideia de mandar matar, realmente tinha muita morte nesse sentido, e a igreja começou a orar, o pastor disse assim: nós vamos orar, e essa cidade não vai ser mais conhecida por pistolagem, não, essa cidade não vai ser mais conhecida pela terra da pimenta do reino, não vai ser mais, nós vamos orar, e essa cidade vai ser conhecida por causa que aqui tem uma igreja que ora e transforma essa terra. A gente começou a orar nesse sentido, e aquela ideia de assassinato começou a diminuir, cair, grupos poderosos começaram a se desfazer, o preço da pimenta caiu, uma empresa que era terceirizada, uma mineradora, foi embora, começou desemprego, começamos a orar, Deus, faz esse lugar prosperar. Sabe o que aconteceu? O então presidente na época
declarou Tomé Açu como uma capital nacional do biodiesel. E aí começou uma plantação de dendê. Os minifúndios começaram a plantar dendê. Começou a vir empresas para aquela região para poder produzir o biodiesel. E, amados, ali começou a prosperar, porque havia uma igreja que orava por aquele lugar. Me lembro, queridos, que uma vez no domingo, baseado em 2 Samuel capítulo 13, nós pregamos sobre a questão de abuso sexual de menores. A ideia de Tamar e Aminon. Nós pregamos naquele domingo sobre isso. Davi, o pai, enviando Tamar para a casa do abusador, alguém que lhe confiava. E nós pregamos sobre isso. De alguma forma no Pará, principalmente na região do Marajó, que é muito forte. Tenho amigos, pastores, que contam a história o seguinte: uma vez ele estava na escola dominical, ele está aqui ministrando, ele está dando aula para os adultos, e de repente ele olha para o lado, para as crianças, saem umas meninas com a revista da escola dominical. Alguém chamou na porta, aí elas saem com a revista da escola dominical, aí deram para aquela pessoa, e ele deu um remo para ela, e elas desceram, pegaram uma canoa, e foram embora. Aí ele chegou e perguntou: o que foi que aconteceu? Por que ele chamou elas no meio da escola dominical? Não, pastor, é porque naquele horário estava passando uma balsa, e os pais delas vieram chamar ela aqui, porque eles abusam delas, e eles dão alguns mantimentos, algumas coisas, e aquilo é que sustenta a casa, aquilo que é que sustenta a família. Naquela noite nós pregamos sobre isso, cuidado com a sua casa, cuidado com a sua família. O diabo tem interesse em matar, ainda quando criança, os projetos de Deus, mas não deixe, teus filhos não serão traumatizados, teus filhos serão prontos. Pregamos, de lá, nós emitimos o roteiro, foi em cima da mensagem de domingo. Todos os grupos da cidade receberam esse roteiro. Na época deveríamos ter para mais de 300 grupos. Todos os grupos da cidade receberam. A mensagem era a mesma. Olha, cuidado com teus filhos, protege os teus filhos. E no final está dizendo assim: em caso de abuso, denuncie. É para denunciar. Está aí o telefone, é para ligar, é para falar. Pode denunciar. Choveu denúncia no conselho tutelar. Choveu, abalou aquele lugar. Pessoas foram presas por causa daquela noite, porque naquela noite a igreja declarou: aqui nesse lugar não é lugar de abuso sexual, aqui nós vamos ensinar vocês, nós vamos discipular vocês, aqui não se faz isso. Oh, amados, ou a gente discipula o mundo, ou o mundo vai discipular a igreja. Não, nós vamos discipular o mundo. Amados, os irmãos têm uma ideia. Eu batizei nas águas lá dentro do presídio alguém que foi preso naqueles dias, e a cidade ficou empolvorosa. Olha, cuidado, os crentes estão combatendo isso, os crentes estão denunciando qualquer coisa. Olha, bora parar com isso, a gente vai acabar na cadeia. Os crentes estão de olho, eles vão denunciar. Ah, queridos, caiu os índices, acabou aquilo. Avivamento. Deixa eu dizer a vocês, eu não sei como está nosso tempo. Amém? Queridos, eu quero te dizer assim que, nessa busca por um avivamento, sabe o que deixa Jesus aborrecido? Existem apenas 2 momentos na Bíblia onde Jesus aparece aborrecido. E às vezes nos incomoda Jesus irado. Ele estava irado. O primeiro momento, o mais conhecido, talvez o segundo momento, na verdade, que é o mais conhecido, é quando Jesus chega no templo. Jesus vai chegar no templo, e era um lugar de adoração, era um lugar de busca de Deus. Todos os 2 lugares onde Jesus ficou irado, era um lugar de reunião. Talvez alguns pensem: não, Jesus ficava irado quando via cobradores de impostos, extorquindo os mais pobres, os mais humildes, ele ficava irado. Não, ele tinha assim uma certa compaixão.
ele oferecia perdão, ele entrava na casa deles, orava por eles, ele era assim. Talvez Jesus ficasse irado com aquelas que são, de alguma forma, moralmente, sabe, uma conduta moral, pervertida, principalmente no sentido sexual, mas Jesus não, ele expulsava demônio delas, ele dava perdão, como deu aquela mulher adúltera, ele chegava a conversar, a gastar tempo. Ele chega aquela mulher samaritana, ela tinha tido 5 homens já, e aí aquele que ela estava vivendo não era dela, 6 homens na vida dela. Aí ela está ali tirando água, e aí chega um homem e diz, me dá água também. Ela olha para ele, ela está acostumada com essa convivência de homens, olha para ele meio desconfiada, sabe que é uma cantada, ele é judeu, como é que ele está me pedindo água? Ela olha meio desconfiada. E aí Jesus diz, mulher, se tu soubesse quem te pede água, mulher, eu te daria água, e tu nunca mais teria sede. Ele tinha essa forma, ali estava o 7º homem da vida dela, mas aquele homem mudou toda a história daquela mulher. Ele não se irava, o Filipe Yancey, no Maravilhosa Graça, ele deixa isso muito claro. E às vezes a gente inverte os papéis. Sabe o que deixou Jesus irado? Foram em 2 reuniões de adoração. Na primeira reunião, ele chega no templo. Ele está lá no templo. E aquele lugar onde pessoas levavam sacrifícios, onde queriam de alguma forma uma oração intercessora do sacerdote, como forma de aplacar um pecado, uma culpa, algo que esmagava, havia umas dificuldades, tinha que procurar o cambista, aquele cambista, ele ganhar dinheiro em cima deles, tinha que procurar o fulano, que vendia cordeiro descansado, tinha todo um processo, algo para impedir deles chegarem até Deus. E aquilo não deixava Jesus triste, aquilo deixava ele irado. Será que nas nossas igrejas nós não estamos impedindo as pessoas de chegar até Deus? Será que algumas estratégias, algumas coisas que estamos usando, na verdade, em vez de aproximar Deus, está afastando eles de Deus? Será que algumas campanhas, algumas buscas por coisas materiais, não está levando esse povo a se acostumar apenas a ser um consumidor e não querer mais o coração de Deus? Ele não fica triste, ele fica irado. E ele vai dizer, não faço na minha casa um covil de ladrões, mas ela será conhecida como casa de oração. É para orar. É para orar. No segundo momento, ele está numa sinagoga, é um sábado, e ele vê um homem com a mão deformada. E ele chama aquele homem à frente e cura ele. Mas ele vê a dureza daquele coração, curar num sábado, fazer um milagre desse no sábado, fazer algo nesse sentido. Eles ficam irados com Jesus, amados, e Jesus fica irado com eles. Será que na tua igreja não estão impedindo as pessoas de trabalharem? Quando fala em discipulado lá e diz, não, isso não, vamos fazer outra coisa, será? Não, queridos, amados, Jesus não fica triste quando alguém tenta impedir outro de trabalhar e não fica triste, ele fica irado. Amados, digo a vocês, Jesus não mandou a gente fazer professor da escola dominical, Ele não mandou a gente fazer regente, Ele não mandou a gente fazer porteiro, Ele não mandou fazer nada disso, Ele mandou fazer discípulos. É discípulos. Tu quer descobrir se tu é um discípulo? Eu quero, pastor. Cadê o teu discípulo? Nós vamos terminar aqui. Deixa eu te dizer, tem um texto que eu acho interessante. O escritor que escreveu aquele livro, A Arte Perdida da Intercessão, uma vez ele estava diante de um cemitério com os morávios. Os morávios foi um movimento de oração que durou 120 anos, ininterrupto de oração.
E ele está naquele cemitério, vê as lápides, e Deus fala com ele. Deus diz assim: porventura, esses ossos podem reviver? Porventura, pode se levantar uma nova geração apaixonada pela minha presença? Às vezes eu me pergunto isso. Eu estava conversando com nosso irmão que vai estar palestrando amanhã, e ele me falando que havia impactado ele na administração do pastor Sérgio, e ele me fala a busca de Deus por alguém. Isaías 58, ele está descrevendo a situação de Judá, aquela situação dramática, sabe, corrupção, ele está descrevendo tudo aquilo, e aí ele ainda diz assim: e eu procurei alguém para se pôr na brecha, eu procurei e não achei ninguém. Oh, amados, tem uma oração que eu faço na cidade onde eu sou pastor hoje, e eu oro assim: Senhor Deus, quando tu precisar de uma igreja. Eu estava vendo o Douglas cantando, quem mandou largar as redes? Tinha vários barcos, mas ele escolheu o barco de Pedro. E às vezes eu me pergunto assim: e se Jesus não escolheu o meu barco? E se Jesus não escolher a minha igreja? Tu já te perguntaste isso? E se for a igreja do lado, porque parece que tu não entendeste ainda os princípios, parece que tu não entendeu a ordenança dele ainda, e ele vai procurar a igreja do lado. Amados, mas hoje o tema é esse, é um avivamento intencional. Jesus está andando na praia, corre, Jesus é no meu barco, tu vai entrar, eu estou te pedindo, eu estou orando, eu estou intercedendo, é no meu barco que tu vai entrar. Que Deus, quando ele se lembrar da Bahia, que ele diz: tu está aí, quando Deus se lembrar da Bahia, tu levante a mão e diz assim: está aqui, Senhor, eu estou aqui, eu estou orando, eu estou discipulando, eu estou seguindo princípios, eu estou amando, eu estou aqui. Quando Deus precisar de alguém lá em São Faz do Xingu, a gente diz: Senhor, eis-me aqui, olha aqui a nossa igreja, pode entrar, se tu mandar ao alto mar, nós vamos, pode mandar, é para lançar rede, nós vamos lançar, eis-me aqui. Nesse processo de avivamento, 1901 começa lá em Perro, em Bethel, aquela mulher fala em línguas. Agnes Osman vai falar em línguas. 1906 começa o avivamento na rua Azusa Seymour, foi uma oração nas casas. Bonibré, na rua Bonibré, foi lá que começou, depois foi para a rua Azusa. Começa o movimento, a partir de Brian, o movimento de cura. De lá vem uma outra onda, que é a chuva seródia, começa no Canadá. De lá começa a enxurrada do movimento carismático, que vai entrar nas igrejas históricas, e depois inclusive vai acabar entrando na própria igreja católica. É um mover do Espírito, o Espírito vai enchendo, vai entrando em todo lugar, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas o vento vai soprando, ele vai soprando, ele vai soprando. Está chegando a nossa hora, está, talvez será que é por acaso que escolhemos uma busca pelo pleno avivamento? Talvez Joinville disse: está aqui, Senhor, tu precisa de alguém para começar, está aqui, eis-me aqui, entra no barco, está aqui. Brasil que nos ouve, em cada casa, em cada lugar que você está aí, diga: eis-me aqui, eu estou aqui para te buscar em oração, eu vou. É o clamor desses últimos dias. Vamos fazer uma oração nesse momento? Curve a cabeça, feche os olhos. Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens. Senhor Deus, se vai ter algo que nós não vamos ver no céu,
é pessoas descrentes que não te conhecem. Nós não vamos poder evangelizar no céu, não vamos poder fazer nada disso, mas, ó Pai, nós vamos sentar em tronos para julgar essa geração. Não permita que um amigo passe por mim e erga o dedo e diz assim: se tu tivesse falado, eu tinha acreditado, se tu tivesse falado, eu tinha crido, e por causa disso agora eu estou indo para o inferno, eu estou indo para a perdição. Oh Deus, tem misericórdia de nós, nos levanta como uma geração capacitada para o evangelismo e para o discipulado, para levantar pessoas parecidas contigo, para levantar pessoas que te amam acima de todas as coisas, que te amam mais do que amam a esposa, que te amam mais do que amam os filhos, que te amam, que amam mais do que o emprego, do que bens materiais, do que qualquer coisa. Uma geração do avivamento, uma geração apaixonada por ti. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.